A riqueza linguística da região Ibero-América é enorme e nela convivem centenas de línguas que precisam ser valorizadas e preservadas. Além disso, é uma região que possui duas das mais relevantes línguas internacionais, o espanhol e o português. Representam mais de 800 milhões de falantes de dois idiomas muito próximos, né? Duas comunidades que se misturam e se reconhecem o valor da cooperação para o bem comum. E é nesse sentido que a OEI partilha os objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos na Agenda 2030 das Nações Unidas. Bom, Ana Paula até citou, né, do livro Ibero-América, uma comunidade, duas línguas pluricêntricas. É isso, estamos já ajustando aqui as cadeiras para o próximo painel. Painel português e espanhol, duas línguas globais. Então, eu chamo aqui para o palco o moderador, que é o secretário-geral da OEI, Mariano Raboneiro, o embaixador João Ribeiro de Almeida, presidente Camões, Dom Luiz Garcia Monteiro, diretor do Instituto Cervantes, e a embaixadora Paula Alves de Souza, diretora do Ministério das Relações Exteriores aqui no Brasil. Sejam muito bem-vindos, podem se acomodar. Vou começar, então, passando a palavra ao Mariano Raboneiro, secretário-geral da OEI e moderador desse painel. Bien, continuamos con el programa previsto. La siguiente actividad es un panel en el cual se va a conversar sobre el español y el portugués, que es lo que corresponde en este momento, y que está conformado por personas que creo que son muy relevantes. Creo que quien está aquí es el director del Instituto Camões, a mi izquierda, que es una persona que, digamos, es el titular de la entidad de referencia en cuanto a la lengua portuguesa, João Ribeiro de Almeida, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, que al igual es el referente en cuanto a la lengua española, e a embajadora. E também a senhora Paula Souza, que nos acompanha do Ministério de Relações Exteriores. Então, do que foi proposto desde a sessão anterior, estamos vendo que vivemos um momento excepcional. Nos últimos 2 anos, o que aconteceu não é algo que acontece sempre. Estamos dentro de um ciclo histórico com seus dados positivos e negativos. Negativos porque nós estamos confinados, muitos milhões de crianças e jovens ficaram confinados em seus domicílios sem ter acesso à educação, ao sistema educacional. O sistema educacional também que é dado em espanhol e em português, e com isso perdeu-se mais de 2 milhões de postos de trabalho no âmbito cultural. A cultura foi a primeira coisa que fechou e a última que vai abrir. Ela é uma parte do nosso patrimônio, um patrimônio também econômico, patrimônio de vários tipos. O PIB cultural no nosso país está entre 2% e 4%, então isso é muito importante. Há coisas positivas. A prática do estudo subiu, então isso é relevante, e havia uma tendência também de comemorar essa sociedade digital, e essa sociedade digital cresceu muito. Então, a produção da cultura digital e todo esse mundo digital se acelerou muito, é um âmbito crescente que coincide com a 4ª Revolução Industrial e também com a sociedade digital que estamos vivendo de forma acelerada como consequência da pandemia. Também as publicações científicas entre espanhol e português cresceram, é o número dos maiores já registrados. Então, pesquisadores e cientistas antes estavam mais isolados e agora eles precisam responder cientificamente sob pressão num prazo curto de tempo.
Então, nós crescemos em 8% em publicações científicas de espanhol e português na região. É um dado, é uma informação muito a favor, que fala de uma potencialidade, fala de capacidades importantes que temos nessa região e que passa pelas nossas línguas. Tudo isso nos leva a um cenário diferente. Temos que olhar para trás e podemos pensar que havia uma inércia. Antes tínhamos um passado imperfeito e, como dizia o poeta francês, o futuro já não é o que era. O futuro é novo, ele é de inovação, de transformação digital, de mudança digital e social. Queremos chegar no novo nível com maior bem-estar para todos e para todos. E isso passa também pelo impacto virtual que temos enfrentado. Então, o cenário é inovador e gostaríamos que tanto o Instituto Camões e os outros órgãos aqui presentes, o Instituto Cervantes também sabe que agora nós temos um novo futuro e a nossa representante também aqui do Ministério conhece, estamos agora num futuro que já não é mais o que era, como eu disse anteriormente. Graças, Sr. Secretário-General, estimado Mariano. Queria aproveitar para saudar a sala, Senhora Ministra, Senhora Secretária, os meus colegas de painel, querido Luís, Paula, também a ti especificamente, a você especificamente, queria transmitir os nossos agradecimentos pela hospitalidade das autoridades brasileiras para estarmos aqui, por ser possível fazermos esta segunda edição da SILP. Como sabem, a primeira já foi no longínquo ano de 2019, em Lisboa, e depois tivemos a pandemia, como o Mariano estava a contar, com todas as suas vicissitudes, que nos fez reinventar também muito a maneira como podemos e devemos promover e divulgar as nossas línguas, sobretudo quando aí está também uma vertente de aprendizagem, no nosso caso, que temos uma diáspora muito vasta pelo mundo todo. Tivemos que nos reinventar, tivemos que ser criativos e imaginativos, se é possível assim dizer, reinventar no sentido de apostar, como não poderia deixar de ser, nos conteúdos digitais, nos contenidos digitais que chegaram para se quedar, además. Não é pelo facto de esperemos todos ficar sem pandemia durante um tempo que os conteúdos digitais não vão ficar também enquanto uma das vertentes principais na aprendizagem, neste caso específico da língua portuguesa, que é aquilo que neste momento eu mais supervisiono, no sentido amplo do termo. Espanhol e português enquanto língua global. Eu tenho uma experiência muito própria pelo facto de ser diplomata profissional e ter estado em 3 países de língua espanhola 11 anos seguidos. Em Espanha, na Colômbia e na Argentina. São aquilo que eu costumo chamar os meus 3B, Barcelona, Bogotá e Buenos Aires. E vi a pujança e a fortaleza da língua espanhola, mas vi também, ao mesmo tempo, a importância e o respeito, exatamente para as regiões fronteiriças que tinham com esse grande colosso de língua portuguesa que é o Brasil, no caso da Colômbia e da Argentina, obviamente, no caso da Espanha, a questão da proximidade com Portugal, na Península Ibérica, incontornável, mas vi também a pujança e a fortaleza da língua espanhola, países de língua oficial espanhola, obviamente, mas ao mesmo tempo o grande respeito que tinham e a grande vontade que tinham em interagir cada vez mais com a língua portuguesa. Isso é claríssimo, e eu como diplomata todos os dias via isso, e via isso ainda por cima numa perspectiva sempre exatamente pela proximidade, pela cercania cultural, histórica, etc. Não vamos por aí novamente, nem vou repetir os dados de que somos um universo de 850 milhões de habitantes, de falantes das duas línguas, mas vi sobretudo a especial atenção que tínhamos para melhor interagirmos e para melhor colaborarmos em duas línguas que são efetivamente muito próximas.
com tudo o que de bom isso tem, do seu ponto de vista estratégico também. Para já, porque todos nós, enfim, os nossos... acho que está perfeitamente assimilado, ou perfeitamente assumido pelos países que têm a língua espanhola ou a língua portuguesa enquanto idioma oficial, está por eles perfeitamente assimilado que a divulgação e a promoção da língua é uma importante política pública. Começa logo por aí, portanto é uma importante política pública e, claro, no plano da projeção dessa língua no estrangeiro, no exterior, no plano externo, é uma prioridade absoluta dos respectivos ministérios, sejam ministérios das Relações Exteriores, Educação, Cultura, lo que seja. Qualquer um deles, sempre na promoção. Há uma coisa que eu tenho que dizer e vou nesta primeira ronda vou acabar. Há uma coisa que eu gostaria de dizer, que é o facto de o reflexo de tudo isto, desta nossa coordenação, que podemos ir muito mais longe. Nós já cooperamos muito em países terceiros. O exemplo da China é um deles, em que o Cervantes e o Camões já cooperam muito, mas temos que reforçar essa cooperação. Temos que reforçar porque penso que vai contribuir e vai favorecer as nossas próprias línguas, os nossos próprios idiomas, se fizermos isso em países terceiros. Repito, já temos alguns projetos piloto em alguns países, mas lanço daqui novamente um desafio para que possamos fazer isso em relação a muitos outros países terceiros, onde podemos aparecer, além de mais, coordenados e por que não, em interligação. Isto não significa, obviamente, que cada língua tenha as suas características fortes. São duas línguas que se respeitam muito, mas são também, e permitam-me que vá agora para a vertente mais afetiva, são também duas línguas de cumplicidades e sobretudo, de muito afeto. Normalmente, e por isso é que existe uma organização internacional também, como é a Conferência Ibero-Americana, tem a ver também com a língua. Se a CPLP tem a ver com a língua também, se o mundo hispanohablante se junta, se aglomera, mais interage entre si por causa da língua, a plataforma que é a Conferência Ibero-Americana também tem a componente língua muito importante, como diálogo não só político, obviamente, mas também cultural e, sobretudo, de aproximação dos povos, porque é isso que estamos a falar, aproximar povos e não apenas instituições. E, de uma maneira geral, em termos muito gerais, é isso que eu queria dizer. Haveria muito para dizer, mas eu preferia falar mais de uma língua ao serviço do mundo também e ao serviço da cidadania, enquanto língua de cumplicidade, de afetos, e porque eu aprendi como diplomata, com todos os meus queridos irmãos de língua espanhola, que há uma coisa que é certa, é que choramos e rimos das mesmas coisas. E há muito poucos povos em que isso pode acontecer, e isso tem reflexo depois na maneira como interagimos entre nós, através das nossas línguas, que profundamente amamos, mas que, exatamente porque são pluricêntricas, estão abertas ao mundo também para podermos melhor conviver, porque também passa muita convivência por isto tudo. Muito obrigado. Bom dia. Está funcionando? Estão me ouvindo? Está funcionando? Bom dia, boa tarde já a todos. Bom dia ainda. Gostaria de cumprimentar os meus colegas da mesa, o embaixador João Ribeiro, me permite, vou ter que botar os meus óculos aqui, o senhor Luiz Garcia Monteiro e pelo senhor Mariano Raboneiro, cumprimento as demais autoridades presentes. Na realidade, eu tinha um discurso pronto, montado, que eu leria para manter talvez um pouco mais de rigidez e não me perder, porque o tema é, ao mesmo tempo, muito apaixonante. E, como uma boa brasileira, eu sou profundamente apaixonada pelos temas e não queria de todo me perder. Mas eu acho que é importante aqui, talvez, apresentar alguns temas e, sobretudo, apresentar a vocês que desconhecem o Departamento Cultural e Educacional do Itamaraty. No fundo, o Departamento Cultural e Educacional do Itamaraty, sobretudo nos últimos anos,
buscou se modernizar, se profissionalizar. Então, hoje, ele seria o que nós entenderíamos o equivalente do Instituto Cervantes e do Instituto Camões, na promoção da língua brasileira, perdão, isso foi um lapso absurdo, absurdo, da língua portuguesa na variante brasileira, e a promoção da cultura brasileira. Temos um terceiro pilar, que é da mobilidade acadêmica, e no nosso trabalho contamos o tempo todo com a parceria do Ministério da Educação, no que se trata de mobilidade acadêmica, e da Secretaria Especial de Cultura, no que tange a cultura. Eu aqui não me deteria no que, no fundo, a pandemia nos terá causado nas nossas indústrias culturais, ou nos nossos profissionais da área da cultura e da educação, porque, na realidade, eu tenho colegas mais qualificados que estão aqui, Aldo Valentim, temos aqui também a Secretaria, o Ministério da Educação, que está presente, que vão ter os seus momentos para poder falar mais detidamente sobre o Brasil. No meu caso, eu vou falar sobre o meu trabalho, que, no fundo, é a difusão, como a diplomacia cultural, o meu trabalho como diplomata. E é muito interessante, no que tange a difusão da língua, a pandemia, é terrível dizer isso, mas ela quase nos trouxe alguns benefícios, de fato. A possibilidade de virtualizar e de fazer que nós tivéssemos um alcance muito maior e contemplar um número maior de pessoas que tinham algum impedimento de caráter, enfim, físico, de território mesmo, né? A nossa presença, nós temos hoje cerca de 200 postos no exterior que trabalham na difusão da língua e na difusão da cultura, mas especificamente nós temos 30 centros culturais, hoje espalhados sobretudo na América do Sul, mas temos alguma coisa na Europa também, e temos hoje 30 e poucos leitores, mas almejamos ter em 22, 50 leitores espalhados pelo mundo em todos os 5 continentes. E todo esse projeto é um projeto de difusão da língua portuguesa. A língua portuguesa na sua variante brasileira, que leva, como bem disse o embaixador João Ribeiro, leva o que somos na nossa essência, que é a nossa cultura. E por isso que é tão interessante, no fundo, examinar esse caráter pluricêntrico da língua, né? Eu acho que esse meu lapso imperdoável de me referir ao brasileiro, mas, na realidade, a língua portuguesa falada por 9 países, um número absolutamente expressivo, que já foi repetidas vezes aqui dito, de brasileiros, meu Deus, de pessoas que falam português. Enfim, mas, de qualquer maneira, o que é interessante para o Brasil, na posição que nós estamos, eu comentei isso ontem na cerimônia de abertura, e, sobretudo, no meu caso, que faço difusão da cultura e da língua, na perspectiva da diplomata, é muito interessante ver como nós somos tão autorreferenciados, tão autocentrados. É um país gigantesco, com território praticamente continental, e somos, ao mesmo tempo, completamente insulares. Essa é a minha leitura, muito pessoal e como profissional, uma vez que temos um mundo expressivamente, enfim, de hispano-hablantes que nos cercam, e temos, do outro lado, o Atlântico. Então, de fato, somos uma ilha e permanecemos com essa coisa que não deixa de ser surpreendente, o trabalho, a herança, o legado que nos deixa Portugal, né? Falamos todos português, de norte a sul, com alguma variação de sotaques. E acho a importância, no fundo, hoje, do bilinguismo, né? São 2 blocos de línguas pluricêntrica, e é muito interessante ver o que no fundo, para nós, um país cercado pela língua espanhola, ver no nosso sul, por exemplo, e isso é muito bonito, ver algo que foi dito, um testemunho que está numa revista que nós produzimos no Ministério das Relações Exteriores, que é um depoimento de um poeta uruguaio, Fabián Severo, que está nessa obra que nós fizemos, que é Panorama da Contribuição do Brasil para a Difusão do Português. Ele diz: nasci foi na fronteira do Uruguai com Brasil. Por isso, na minha família, com meus amigos e meu vizinho, falamos misturando as palavras do português com o espanhol. O portunhol é a minha língua materna. E eu acho que isso é vibrante. Ao mesmo tempo, nós temos desafios muito claros.
Por mais que nós, brasileiros, nos enganemos e digamos, não, o argentino nos entende. Não. A verdade é que nós não nos entendemos como deveríamos nos entender. Por isso, nós temos desafios claros pela frente. Aliás, eu nem sei se os meus colegas aqui, que estão aqui presentes, que falam, Andrés, por exemplo, argentino, terá você me entendido em todo o meu discurso aqui no meu português, variante brasileira, ou não, quer dizer, e daí vem os nossos desafios que nós temos no bilinguismo, de cuidar da tradução. A tradução ela é fundamental. Todos os nossos professores e acadêmicos, acho que crescentemente há um rigor maior do falante de espanhol dos países vizinhos de buscarem aprender o português. O inverso também é verdadeiro. Nós temos um número enorme. O Cervantes Brasil seguramente terá um número absurdo de inscritos no curso Cervantes para aprender a língua espanhola. Isso mostra o grau de seriedade e dedicação com que hoje se pensa essa vizinhança, o nosso bilinguismo. Aqui deixo simplesmente, essas são as minhas primeiras palavras, minhas primeiras impressões, e sobre tudo isso, o desafio que não só cabe aos acadêmicos, mas a nós gestores. E é esse o cuidado que o Itamaraty vem tendo, que criamos muito recentemente propostas curriculares para o ensino da língua portuguesa, algo que busca uniformizar dentro desse contexto de modernização e profissionalização do trabalho do Itamaraty. E o primeiro manual curricular foi justamente para português, ensino de português para países de língua espanhola. Nós temos claro que não é o mesmo ensino, é um ensino mais desafiador, né? E esse, enfim, será o nosso propósito, e eu desejo a todos aqui, mais uma vez, obrigada pela oportunidade de nos deixar Brasil sediar essa reunião. Para nós, de fato, foi um grande desafio. A Ana Paula Laborinho, Rafael Calu e todo o comitê organizador. Não sei, acho que nós não achávamos até o último momento que chegaríamos aqui. Aqui estamos, então desejo a todos, de fato, um bom trabalho e todos esses desafios que nos apontam para levarmos adiante o bilinguismo. Obrigada. Obrigado. Bom dia. Para mim é uma satisfação. Grande satisfação estar aqui e nessa conferência internacional, graças a Mariano Fabrero Yahweh, por me convidar para poder continuar com esse nosso projeto que ainda, além da retórica, fala de realidades, a irmandade entre a língua portuguesa e espanhola. A história que nos une é real. Se eu penso e me pergunto, eu, como sendo poeta, eu posso dizer que a minha formação é fundamental. Um poeta que nasceu na minha cidade, como Federico García Lorca, uma poetisa espanhola que escrevia em galego, Rosalía de Castro, e grandes poetas da América Latina, como Pablo Neruda, um poeta que eu admiro muito, ou talvez poetas que escreveram em português. Aqui tem uma relação de poetas que eu já li ultimamente por diferentes motivos, e lembro Carlos Armando de Andrade, Vinícius de Moraes, Eugênio de Andrade, Sofia de Mello, Júnior Júbice e Ana Luísa Amaral, o último prêmio Rainha Sofia da Espanha. Nossa formação é comum, e se eu não penso só como poeta, senão como diretor do Instituto Cervantes, eu devo dizer que o Brasil é o país onde mais centros do Instituto Cervantes existem, porque é muito importante para nós, 8 centros do Instituto Cervantes, e devo lembrar que 2 dos momentos mais importantes como diretor do Instituto Cervantes foi vivenciado numa homenagem à narradora Nélida Pinhón, que foi feito há umas semanas em Madrid,
ou nos preparativos que vamos fazer para uma homenagem a José Saramago, 25 de abril, na sede do Instituto Cervantes. Então, a nossa irmandade está clara e é a experiência de quem se dedica à cultura. No momento de participar num fórum como esse, eu, como diretor do Instituto Cervantes, gostaria de salientar, ou diferenciar, melhor dito, entre a satisfação e a autocomplacência. Porque acredito que a satisfação é real e temos muitos motivos para nos orgulhar. Mas a autocomplacência seria um erro. E vou colocar aqui 3 casos. A demografia, falamos de que a nossa comunidade, as 2 línguas, formam um grupo humano, uma família de 850 milhões de pessoas. Mas se vemos no futuro e analisamos os relatórios das Nações Unidas, podemos ver que ao longo do século, que vivemos no século XXI, e até chegar ao 2100, a nossa demografia vai se deter e vai a diminuir ou vai perder importância dentro da população mundial, porque vai ter um aumento demográfico muito claro na Ásia, na África, e nesse sentido não vamos só comemorar que somos muitos milhões de falantes, mas temos que procurar outro tipo de referências. Falamos das línguas oficiais e institucionais, as nossas línguas são oficiais em muitos órgãos institucionais, embora não seja o mesmo oficial que uma língua de trabalho. E aqui encontramos uma realidade que ainda nossos diplomatas falam em inglês, em francês, mas esquecem do português e do espanhol. Ou falamos dos Estados Unidos, que sempre colocamos como referência. Com certeza, os Estados Unidos é o segundo país que em número de falantes de espanhol no mundo. E vamos a ficar mais perto dos 60 milhões de falantes nos Estados Unidos. Isso está muito bem. E está também muito bem que pouco a pouco estamos fugindo daquela... falando o que Donald Trump falava, que o espanhol é uma língua de pobres. Hoje, a comunidade hispana, se separa da comunidade da América do Norte, formaria a 8ª economia do mundo. Então, o espanhol não é, nos Estados Unidos, uma língua de pobres. Mas se eu analiso com os dados que eu estou trabalhando, posso ver que 87% dos hispanos que nasceram nos Estados Unidos, que são a maioria, consideram que falar espanhol não é chave para se sentir hispano e podem prescindir da língua. E também a língua vai perdendo na 2ª e 3ª geração. Então, temos que ver esses dados, mas é verdade que no mundo os filólogos já contabilizaram 7.000 línguas. Se nós colocamos aqui as línguas que falam mais de 7 milhões, são só 123, e se analisarmos os 200 milhões, são 7 línguas que ficam e a nossa língua se encontra ali. Então, nós celebramos os nossos 850 milhões, mas devemos ver no futuro e não ser autocomplacente. Então, comemoro a parceria do Instituto Cervantes junto com o Instituto Camões. O chanceler da República Portuguesa citou um livro que foi feito um trabalho conjunto, a projeção internacional do espanhol e o português, o potencial da proximidade linguística. Existe muito para falar, mas eu gostaria de salientar 5 pontos do trabalho que foi feito. Em primeiro lugar, lembrar a nossa sociedade e autoridades a importância do espanhol e o português como valor econômico, que não é um capricho apostar por uma cultura ibero-americana. Os nossos estudos dizem que a língua entendida ou compreendida multiplica também por 4 as convenções internacionais e por 7 os investimentos. E é importante o lugar que ocupa a cultura no PIB das nossas nações, considerando a realidade audiovisual e musical, etc. Então, vamos lembrar a importância econômica, porque isso vai ser importante para
pedir aos governos que investam em cultura e em instituições como as nossas que defendem a importância das línguas. Se fazemos uma comparação entre os investimentos que faz França, Alemanha, Reino Unido, acredito que nós devemos exigir mais investimento no mundo ibero-americano a respeito à cultura. Em terceiro lugar, os filólogos distinguimos entre os grupos de falantes nativos, o grupo de competências limitadas, aquelas pessoas que aprenderam a língua como segundo idioma, e o grupo de estudantes. Sim, falamos de falantes nativos, ultrapassamos o inglês, simplesmente ficamos abaixo do chinês mandarim. Mas se falamos de estudantes e de competências limitadas, ficamos muito longe porque existem mais estudantes no mundo de inglês que de espanhol ou português. Vamos ter que investir em instituições que possam difundir o ensino do espanhol e do português, da cultura espanhola e portuguesa ibero-americana. Em quarto lugar, para ser um referente no mundo contemporâneo, a ciência e tecnologia é importante. Na análise feita, encontramos que Estados Unidos tem uma pontuação de 1120 a presença de ciência e tecnologia no mundo. E se pensamos nas nossas sociedades, encontramos com a Espanha muito abaixo, com 200 de pontuação, depois Brasil, Portugal, México, Argentina, mas com muita diferença. Vamos apostar pela ciência e a técnica nas nossas línguas. Apostemos, e não só porque temos que concorrer com inglês, mas não temos que concorrer com inglês, mas é porque temos que estar cientes de que pode-se fazer ciência e vamos progredir em espanhol e português. E nesse sentido, é muito importante convencer as nossas universidades, aos nossos centros de análise, que é absurdo que seja valorizado mais os impactos dos nossos cientistas escritos em inglês que aquelas pesquisas feitas em nossas línguas. Então, aqui temos que trabalhar isso. E, finalmente, a cultura, que acredito que é fundamental. A nossa cultura tem que estar unida à reivindicação dos valores democráticos, porque a realidade das nossas línguas fala da convivência, do plurilinguismo e da multiculturalidade. E vivemos num mundo que está investindo muito no analfabetismo, investe muito no analfabetismo, em gerações de ódio, entidades fechadas. O nosso trabalho é identificar as nossas línguas, não com a mentira, o que o Donald Trump falava de realidades alternativas, mas com o conhecimento, como já foi falado pelo presidente do Camões, as nossas línguas têm que estar ao serviço dos cidadãos, ao serviço da convivência e da riqueza democrática. É por isso que a vontade de colaborar das nossas instituições tem que ser fundamental. A vontade de colaborar do Instituto Cervantes com Camões é fundamental. Temos que reforçar essa parceria. São apostas democráticas dentro de um burô dominado por novas formas de repressão e, nesse sentido, gostaria de agradecer o trabalho da OEI, que nos convocou aqui para meditar sobre essas questões que considero de muita importância. Muito obrigado. Muito obrigada. Y la OI agradece la colaboración, la presencia y participación activa de Cervantes, del Camões y del Gobierno de Brasil, que ha hecho posible este evento. La inversión en cultura y en cultura y ciencia é o investimento que maior retorno produz e retorno de tudo, porque se todos temos que apostar por o investimento na cultura, e isso vamos obter muitos ganhos.